muito se tem falado nas regras do jogo. O caso da Boate Kiss. É lamentável tantas mortes, é lamentável, para a família é doloroso, para todo mundo é muito triste aquele episódio. Como é o caso da pandemia agora, muito triste, muitas mortes, muitas vidas se perderam. Então, é triste, precisa ser feito justiça, mas respeito às regras do jogo. Exatamente. O processo foi anulado. Lembremos, quando foi ocorrer o caso da Boate Kiss, por uma questão processual, que eu não vou me adentrar a essa questão, até porque eu não conheço o processo, o advogado do réu Rafael, ele tem uma multa, a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, que por abandono do processo, o advogado pode ser punido em até 100 salários mínimos. Eu não sei qual foi o patamar que o juiz fixou a multa no caso do advogado do Rafael, mas por abandono do plenário, ele impôs essa multa, aplicou essa multa ao advogado, sob a fundamentação de que o processo tem um custo que se originou lá em 2013. E então, todo esse custo, quando ele abandonou o plenário, todo esse custo não pode ficar para o contribuinte. Então, impôs a multa ao advogado. Não sei se o advogado recorreu, qual foi a decisão do tribunal. Pois bem, e aí eu devolvo a pergunta aos nobres colegas. O processo agora foi anulado por uma questão técnica, uma nulidade criada pelo magistrado. Para quem vai ficar a conta? Será que ele vai ser multado? Na verdade, não seria nem a questão da multa, Seria a questão da despesa toda. Porque, veja só, Código de Processo Penal, em nenhum lugar está escrito que ele pode, magistrado, pegar todo o conselho de sentença, reunir em uma sala a portas fechadas, sem a participação da acusação e defesa, e expor uma maquete, como foi o caso. Expor uma prova. Detalhe, pela informação que eu tenho, parece que essa prova ainda foi juntada pelo Ministério Público aos autos e era um arquivo que a defesa não conseguiu abrir, não tinha acesso. E aí o magistrado levou os jurados, o conselho de sentença, para dentro de uma sala fechada para expor isso na ausência da defesa. Ora, o juiz aí, ele está produzindo uma prova. Como que ele pode ser imparcial se ele está produzindo essa prova? E para quem que ele está produzindo a prova? Para a acusação. Eu não consigo pensar diferente disso. Totalmente imparcial. Então, parcial. O professor Aurílio Lopes, ele tem dito muito isso. As regras do jogo. Respeito às regras. Você tem um ordenamento jurídico, o qual devemos seguir e servir, e tem que ser respeitado. O voto, eu já havia dito, na verdade, eu plagiei o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, eu plagiei o ministro num voto, quando ele proferiu o voto no caso do Lula, se cabia prisão em segunda instância ou não, o ministro Gilmar Mendes, ele disse que não se pode violar a lei para aplicar a lei. E aí, eu na minha ignorância e na minha pequenez, se comparado ao excelentíssimo senhor ministro, eu também passei a utilizar essa fala. Não se pode violar a lei a pretexto de aplicar a lei a quem a tenha violado. São as regras do jogo. Como é que quando você pune um indivíduo, levando esse indivíduo ao cárcere, vamos para um caso mais extremo, você espera ressocializá-lo. Afinal de contas, a pena não é perpétua, ele voltará à sociedade. Você espera que ele volte melhor, reintegrado à sociedade, é uma pessoa que vai pautar a vida dela dentro de valores e princípios éticos, morais e profissionais, ou você espera que volte um criminoso para te roubar, para traficar, para tornar o país pior? Todos nós, eu tenho certeza que esperamos
uma melhora desse indivíduo para que ele possa conviver com a gente no dia a dia e que nós tenhamos uma certa tranquilidade social. Todos nós, pelo menos é o que eu penso. Quando você prende um indivíduo e você coloca ele numa quadra de futebol, que nem uma foto que eu postei no meu Instagram esses dias, e um monte de gente comentou, acho é pouco, tinha que fazer mais. Sim. A pessoa, qual que é a pena dele? A pena dele, ele tem que ficar 3 anos preso. Essa é a pena. Qual que é a condição para ele ficar preso? Bom, ele tem direito à alimentação, higiene, dignidade humana, tudo que envolve a dignidade humana, vamos dizer assim. E ele tem direito de cumprir a pena dele, tão somente a pena. Se ele é condenado a 3 anos, tem que ficar 3 anos? 3 anos, certo? Pode, imotivadamente, a Secretaria de Segurança Pública, em alguns estados, ou a Secretaria da Administração Penitenciária, ingressar numa unidade prisional, botar todo mundo pelado numa quadra, jogar água no pessoal, todo mundo molhado, pelado numa quadra, esculacho, agressões físicas de toda natureza, humilhação, faz parte da pena. O juiz, quando ele sentenciou, ele falou assim, olha, é humilhação sem limites. Ou ele impôs uma pena. E a dignidade da pessoa humana? Não, isso está só contribuindo para a pessoa sair de lá pior. Não, É certamente, verdade. certamente Sim. ela sairá pior. Então, tudo faz parte das regras do jogo. Respeito às regras do jogo,